Luiz Oliver, Cláudia Castro, Aline Natan, Alessandra Grani, Thalita, Marcos Murilo Chevalier. Quanta gente! Ai, os efeitos. Pronto, deixa eu fixar. Oi, Cláudia. Deixa eu fixar esse comentário aqui. Os efeitos da pandemia sobre a cultura com Daniel Annemberg. Daqui a pouco a gente está conversando com o vereador Daniel Annemberg sobre os efeitos da pandemia do coronavírus sobre a cultura no Brasil, sobre alguns outros aspectos da pandemia sobre a cultura e sobre o governo cultural, a política de governo cultural que nós estamos atravessando. Luísa Batista de Almeida acaba de entrar, Beto Brown, Marileide Ribeiro Leite, Danilo 93, Rod Parisi, Nina já entrou, Regina Cavalcante, Renata Peron, Alessandra Grani. Daqui a pouco, gente, o Daniel deve estar entrando. A partir das 20 horas a gente conversa com o vereador Daniel Annemberg. Oi, Renata. Daniel já está aqui, peraí. Deixa eu ver se eu acho ele. Vivi. Quem mais está aqui? Deixa eu ver. Eu não estou vendo o Daniel aqui. Ah, tá aqui. Joe Becking, Jefferson Daniel, chegou. Olá. Bem-vindo, boa noite, Daniel. Tudo bem? Tudo. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Está muito escuro aqui? Não, tá. Não, dá para te ver. Estou te vendo bem também. Se quiser, eu coloco a luz um pouquinho mais para cá. Deixa eu ver. Melhora. Melhora um pouco. Pronto. Mas tá boa, Luiz, tá tranquilo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Também, tudo em ordem. Fora essa loucura que a gente está vivendo, mas está tudo bem, né? Estamos com saúde, estamos dentro de casa, estamos operantes, então a gente não pode reclamar, né? É isso mesmo, André. Não está fácil, viu? Pois é. Gente, eu vou começar aqui o meu bate-papo com o vereador Daniel Annemberg, que é vereador pelo PSDB, formado em administração pública pela GV, pela pela Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, e também em ciências sociais pela USP. Para quem não sabe, o Daniel é praticamente o pai do poupa-tempo. É um cara que tem um compromisso político em simplificar, modernizar através de tecnologia para desburocratizar os ambientes institucionais, os nossos serviços públicos, para que, através dessa desburocratização, a gente tenha menos corrupção, cada vez menos corrupção. Então, em 30 anos de vida pública, de gestão pública, o Daniel investe nessa tecnologia. Foi responsável também por ampliar a rede de Wi-Fi, não é isso, Daniel?
para as É isso. periferias de São Paulo, principalmente onde as pessoas não tinham acesso à internet. Você triplicou o número de pontos Wi-Fi na cidade, gratuitos, não Agora é isso? como secretário de Inovação e Tecnologia nos últimos 3 anos, né? Enfim, eu acredito muito, André, no seguinte, como é que a gente faz para melhorar o atendimento do serviço público para as pessoas? Porque eu sempre fiquei muito bravo, muito puto, para ser verdade. Por que as pessoas não são atendidas bem no serviço público no Brasil? A gente vai para fora algumas vezes e vê em vários países as pessoas serem bem atendidas, ou virtualmente, eletronicamente, até antes da pandemia, ou presencialmente. E eu sempre fiquei muito chateado em dizer por que a gente não tem um serviço público que funciona, que faz com que as coisas sejam descomplicadas, que faz com que, enfim, a gente se sinta um cidadão. Né? Aquela coisa de cidadania, uma das coisas básicas para um país ser construído é a gente sentir que o governo está do nosso lado, que o governo se preocupa com a gente. E muitas vezes eu não sentia isso, né? Quando eu estava estudando administração pública, também ciências sociais, a minha grande preocupação era como fazer e se era viável fazer as coisas funcionarem. Então, quando a gente começou a montar o Poupa Tempo, que você citou, isso foi em 96, já vão lá 24 anos, o Mário Covas, que era o governador, deu uma tarefa para a gente, falou o seguinte, olha, eu quero que as pessoas se sintam como cidadãos, que elas possam receber um RG rapidamente, sem intermediários, que elas possam fazer o seu serviço no Detran e não se sintam extorquidas por algum motivo, que elas se sintam que elas estão, que funciona o serviço público estadual. E muita gente riu da gente, né? Falou, vocês são sonhadores, vocês não vão conseguir fazer isso nunca, né? E a gente começou, era um pequeno grupo, meia dúzia de pessoas, a montar uma proposta que seria justamente que depois virou Poupa Tempo. Não tinha nem nome. A ideia era chamar Servição, chamar Casa da Cidadania. E o paulistano, você sabe, André, que você mora aqui há um tempo, tem essa coisa de querer poupar tempo, de ser rapidinho, tudo. E a gente é meio estressado. Né? Em São Paulo, meio estressado. Meio estressado. Mas o Poupa Tempo cabe bem aqui. Depois quando saí do Poupa Tempo, depois de 10 anos, eu até fui em outros estados e a gente deu nome diferente, porque eu ajudei em outros estados a montar centrais de atendimento como essa. Então, em Minas se chama UAI, no Acre chama OCA e assim por diante. Mas aqui em São Paulo o Poupa Tempo caía bem. E mais do que essa coisa de ser rapidinho, de ser eficiente, o que eu gosto no Poupa Tempo é que cada cidadão é tratado igualmente ao outro. Que é outra coisa que no nosso país a gente tem essa mania do você sabe com quem está falando, do Roberto da Mata, essa coisa de achar que eu sou melhor que o outro porque eu sou vereador, e não sou nada melhor, sou igual a qualquer outro cidadão. Claro. Mas as pessoas têm isso, né? Você, não, mas não tem o jeitinho, né? Que é o brasileiro, né? O que é péssimo, o que é péssimo. Então, isso o Poupa Tempo quebrou, porque até hoje muita gente me liga perguntando o seguinte, mas eu tenho que resolver tal coisa, como faz? Vai lá no Poupa Tempo e faz. Não precisa do pistolão, não precisa do amigo, não precisa do jeitinho. O despachante, aquela questão burocrática chata foi toda... Já caiu, não é isso? Já caiu. E não é. E, por exemplo, muita gente fala, não, mas você acabou com o despachante. Eu falo, não, tem gente que precisa de despachante. Eu pego gente que não consegue, não tem tempo, e que o despachante fazer um serviço, um plus a mais, está tudo bem. Mas o que não dá é só via despachante você ser atendido, só via intermediário. Ser atendido, se você quiser ir presencialmente ou virtualmente, resolver o problema. E se você não tem tempo, tudo bem pagar alguém um plus a mais para resolver o seu problema. Tem gente que precisa. Então, eu não sou contra o despachante, eu só acho que não tem que ser obrigatório o despachante, claro, o intermediário. Que se eu quero, como cidadão, resolver o problema, a coisa não pode ser tão burocrática que a gente tem vontade de estrangular o funcionário, de matar todo mundo, que é o que a gente vê algumas vezes no serviço público. Aliás, eu lembro até hoje, acho que foi o André... Quem que foi? O André Cardoso? Enfim, foi que tinha lá na TV Pirata, que ele ficava num call center lá meia hora, e a mulher passava de um lugar para outro e não resolvia. Era aquela coisa de você querer matar alguém no serviço público. E a gente mostrou
que o serviço público brasileiro pode funcionar bem. Então, essa foi a ideia do Poupa Tempo. E com essa ideia, depois também no Detran a gente fez a mesma coisa, eu fui presidente do Detran 5 anos, não foi para multar ninguém, foi muito mais para desburocratizar o Detran, para tirar aquele intuito também policialesco, que o Detran é ligado à segurança pública antes. Eu fui o primeiro não policial que fui presidente do Detran. E a ideia foi justamente dizer, ó, é um serviço como qualquer outro que pode funcionar bem, né? Que não precisa ter essa coisa do controle, né? A gente, inclusive, começou a mandar a cartinha para o cidadão, lembrando, o Rio fez isso também, foi muito legal, né? A gente se espelhou no Rio, de mandar 30 dias antes a renovação da carteira de motorista, lembrando o cidadão, que a gente esquece, depois de 5 anos, você não lembra, eu preciso renovar a carteira de motorista. É Isso que eu gosto do governo, quando o governo está do lado das pessoas, e não contra elas, ou não só para puni-las. Eu acho que é isso que um bom governo é. Olha, lembra que você precisa renovar a tua carteira de motorista? Faz isso, isso, isso e você resolve. Então, essas coisas que a gente fez também no Detran e, ultimamente, na Prefeitura de São Paulo, os últimos 3 anos, eu fui secretário de Inovação e Tecnologia, a gente implantou o Descomplica, que é o Poupa Tempo Municipal, ampliou a rede de Wi-Fi, agilizou a abertura de empresas, que é outro problema. Em São Paulo, até alguns anos atrás, você abrir uma empresa, você levava mais de 100 dias. Você desistia de abrir empresa. Hoje você leva 2, 3, que é o tempo razoável. razoável. Né? E você sabe que um dos problemas, por exemplo, que a gente não conseguiu resolver é fechar a empresa. No Brasil, você dá vontade, você deixa a empresa, você larga ela para lá. Você larga ela para lá. Você não consegue fechar. Então, essa é outra coisa que a gente está trabalhando e trabalhou muito tempo, que é como é que se desburocratiza os serviços públicos brasileiros? Que é um pouco essa ideia, né? De você acreditar no cidadão até prova em contrário, que é o que acontece nos Estados Unidos, na Europa, em outros países. Aqui não, você duvida do cidadão até prova em contrário, não é? Exato. O cidadão precisa provar que está vivo, ele precisa provar que ele é ele mesmo, precisa que ele provar. existe. É uma loucura, André. Essas coisas que eu fico maluco com o serviço público. Por exemplo, comprovante de endereço. Né? Eu lembro até hoje que quando a gente abriu o Poupa Tempo, o primeiro foi lá na Praça da Sé, em 97, pedia, não, comprovante de endereço. Aí um cara esperto na frente do Poupa Tempo abriu uma lojinha e vendia comprovante de endereço. Olha a loucura, né? Você exigiu o comprovante de endereço, o cara na lojinha vende e fica todo mundo feliz e está tudo errado. Ou seja, não dá só para o cidadão ir lá e declarar sobre as penas da lei, eu moro num lugar tal. Não, a gente faz uma coisa errada porque o órgão público quer que a gente faça, ou seja, tudo errado. Tudo né? errado, né? Tudo baseado errado no erro, né? Exatamente, baseado nessa coisa, não, você precisa do comprovante. Pô, mas eu declaro, eu moro nesse lugar, se eu estiver falando mentira, depois você pune o cara que está mentindo. Exatamente. Agora, o que não dá é o contrário, é você punir todo mundo, fazer com que a gente faça a coisa errada para que isso tenha um comprovante que é falso, não serve para porcaria nenhuma, e no final se diz, mas para quê? Né? Então, Exato. o Brasil... E a pessoa ainda vai pagar por um comprovante que é falso. Olha, isso dá roteiro, hein? Isso dá roteiro de filme, hein? A vistoria do Detran do Rio de Janeiro é bem assim também. Do lado do posto do Detran começa a abrir pequenas oficinas mecânicas. Você chega para vistoriar o carro e fala assim, sua lanterna está rachada, tem que trocar, troca ali. Você vai lá, sai. Vai lá, troca. Não, e não troca, ele só te empresta a lanterna, você passa Às na vezes vistoria e devolve a lanterna. Né? Exatamente. Aluga a lanterna para você fazer a vistoria e passar, e depois você devolve. Olha a loucura que é isso. Né? Não, isso dá um filme. Você que é ator, André, e você que pensa muito das peças de teatro, olha, eu acho que algumas vezes é o Esperando Godot, que a gente vive um negócio aqui, né? Qual que tem? É o Relatos Selvagens, que tem uma... Tem, é genial. Ricardo Darín, o carro. O Darín. Ricardo Darín. É maravilhoso, que é o senhor Bombita, né, que quer explodir o Detran lá de Buenos Aires. Exato. Mas é a mesma coisa, é genial, é isso mesmo. É genial, essa sacada do filme é genial. Mas é isso, genial. A gente vive esse pesadelo no dia a dia, né? No serviço público brasileiro, você precisa de um cartório, você precisa de qualquer coisa, você já vai rezando.
para que as Então, coisas deem mas certo. é justamente contra isso que a gente montou o Poupa Tempo, Descomplica, e que as pessoas falam, pô, Daniel, você gosta de... Minha mulher fala, você adora problema. Eu falei, eu gosto de resolver problema, porque eu fico irritadíssimo quando a gente coloca esse tipo de dificuldade. E não é só o serviço público, a gente vê algumas vezes algumas empresas privadas, serviços privados, que são tão complicados quanto, né? Não vou Uhum, citar alguns aqui, mas a gente sabe. Então, o que eu gosto muito é como melhorar o atendimento às pessoas. Porque eu acho que quando você é bem atendido, quando as pessoas, você é respeitado, você volta para o restaurante, você volta para a loja, você gosta de ser bem, a gente gosta de ser bem atendido. E no claro. serviço público, eu acho que esse padrão que a gente implantou, eu acredito que dá para levar para a saúde, dá para levar para a educação, dá para levar para um monte de lugar. Não é fácil, cada vez mais vão ser serviços virtuais, mas a gente vê em vários países do mundo, André, que isso é viável de ser feito. E países que até um tempo atrás, você pega, sei lá, a Estônia. A Estônia é um dos países hoje mais digitais do mundo. Você não faz mais nada presencialmente. E até alguns anos atrás, era um país satélite lá da Uhum. Rússia, um país que tinha mil dificuldades de burocracia, de corrupção. Eles conseguiram aí em alguns anos, né, fazer com que os serviços fossem todos eletrônicos, né? Isso combate a corrupção, porque quanto menos intermediário, menos possibilidade de corrupção, sempre tem a possibilidade, mas diminui bastante. Então, essa ideia não é só para melhorar a qualidade de vida das pessoas, é efetivamente combater a corrupção. Quando eu estava Uhum. no Detran, uma coisa super legal que a gente fez foi colocar um chip nas peças dos veículos que são desmontados. Por que isso é legal? Porque na hora em que você vai comprar uma peça usada, aqui em São Paulo, hoje, você com o teu celular tem lá um aplicativo que você passa na frente da peça e você vê aquela peça, quando ela foi desmontada, quem desmontou, se tem procedência, ou se é uma peça que foi feita através de um desmanche ilegal Roubado. e roubado o veículo. No primeiro ano que a gente fez isso, caíram em mais de 20% os roubos de veículos no estado de São Paulo. Só para você ter uma ideia. Quando a gente usa tecnologia para o bem e usa para ajudar as pessoas, veja, a gente consegue com isso reduzir crime, né, melhorar a transparência, fazer com que tenha menos corrupção, ou seja, é tudo de bom. Né? Por que a gente não faz? Porque é um círculo vicioso que muitas vezes Uhum. é difícil quebrar. Mas eu gosto de ficar enchendo o saco dessas coisas. Minha mulher disse, você adora pepinos, abacaxis, essas coisas. Eu falo, faz parte do meu show, do meu dia a dia. Mas eu gosto de trabalhar com essas coisas e resolver esse tipo de problema, porque isso ajuda na cidadania de todos, tá certo? É um pouco isso, né? Então, é um pouco por aí que eu fiz um pouco a minha vida, vamos dizer assim, na administração pública, né? E essa história de você triplicar a questão do Wi-Fi na cidade, como isso é Ah, feito? Me explica mais ou menos quais são as regiões em que você atuou de forma mais efetiva para que isso fosse instituído e quais são essas regiões que ainda têm essa dificuldade de acesso à internet e ao conhecimento. então, isso é uma coisa importante. Aliás, é importante sempre citar que assim, isso começou na gestão Haddad, que foi a gestão anterior, e eu gosto Uhum. sempre de mostrar que uma das coisas no Brasil, que a gente muitas vezes, tudo que o governo anterior fez está errado. Não, tem coisas boas, e as coisas boas a gente tem que continuar, tá certo? Então, eles tinham montado 120 pontos de Wi-Fi na cidade, principalmente em parques e praças, o que foi legal, só que Uhum. pouco ainda. O que a gente fez? A gente fez um grande edital, chamou empresas privadas, porque eu também acredito que o poder público sozinho não consegue resolver todos os problemas, não tem dinheiro Parceria para tanto. público-privada é o Exatamente. caminho, né? É o caminho. A gente envolveu a iniciativa privada, chamou eles e falou: olha, vocês podem explorar isso e, em cima disso, colocarem mais pontos de Wi-Fi na cidade para mais gente. Com isso, sem sombra de dúvida, mais gente se utiliza de internet. Então, muita gente aí ligada ao Facebook, etc., empresas, gostaram, se credenciaram
e hoje a gente tem mais de 300 pontos de Wi-Fi na cidade. Até o fim do ano vão ser 360, ou seja, vão triplicar, e em lugares que antes não tinha. O Parque do Ibirapuera não tinha, o MASP não tinha, e não só, no CEL, Centro Cultural, Centro Esportivo, pontos turísticos. E a gente acha que ainda é pouco, viu, André? Eu acho que a gente está vendo com essa pandemia que um dos problemas básicos, não só São Paulo, no Brasil, a gente precisa ter mais inclusão digital. A gente vê na pandemia, eu vejo meus filhos, eu sou uma pessoa de classe média, meus filhos estudam numa escola privada em que a pandemia parou as aulas. Eles ficaram em casa. Aqui tem computador, tem internet, né, tem mais de uma sala para cada um ficar, ok. E as pessoas em situação mais vulnerável, que todos moram no mesmo cômodo ou no máximo em 2 cômodos, em que tem muitas pessoas, em que não tem acesso à internet, que não tem computador, como é que essas crianças fazem para estudar? Não fazem, né? Então, uma das coisas prioritárias, assim como educação pública de qualidade, saúde pública, transporte, habitação, saneamento básico, inclusão digital. Se a gente não tiver inclusão digital nos próximos anos, a ideia é que muita gente vai ficar para trás. Isso não dá. Ninguém tem que ficar para trás. A gente precisa fazer com que as pessoas que têm mais dificuldades, a gente vê em alguns países que dão um voucher de educação para as crianças comprarem um computador, para alugarem, né, a internet e assim por diante. A gente precisa investir nisso. Né? Tanto o governo federal, estadual e municipal, eu não tenho dúvida disso. Então, a ideia da expansão da rede Wi-Fi foi para nos lugares públicos a gente ter o maior número possível, e ainda precisa crescer mais. E a gente agora precisa focar para que a gente tenha, todas as crianças que estão em escola pública precisam ter inclusão digital. Não dá mais para ficar não tendo isso, senão eles perdem o ano, senão eles não conseguem ter acesso às coisas básicas. Outro dia eu estava lendo na revista Piauí um negócio super legal. No Rio Grande do Norte, uma cidadezinha pequena, não tem inclusão digital, começaram a fazer aula pelo rádio, por exemplo. Super legal, entendeu? E aí mostrou que a mãe também voltou a estudar fazendo pelo rádio. Então, assim, vamos ser criativos, vamos fazer coisas que dá para fazer no Brasil, e aí com isso a gente faz essa inclusão de todo mundo, entendeu? Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que tecnologia é meio para a gente diminuir as desigualdades sociais, são enormes nesse país, né? Infelizmente, a gente precisa combater muito isso, né? Olha, estão pedindo aqui para você falar um pouquinho sobre o Simplifica São Paulo. Sim, bom, o Descomplica ou Simplifica? Peraí. É o Simplifica São Paulo. Mas aí aproveita e fala a diferença entre os dois. Então, o Simplifica, na verdade, foi uma das minhas bandeiras quando eu fiz campanha. E a minha bandeira é simplifica São Paulo. A gente precisa simplificar a cidade. Então, esse empreenda fácil, que é abrir empresa mais rápido, a gente colocar mais Wi-Fi, a gente, por exemplo, colocar tudo... Hoje, os processos da prefeitura, 99% é digital. Ou seja, não entra mais papel, você economiza árvore, você agiliza processo. Isso é simplificar. E tem o Descomplica, que é o poupa-tempo municipal, em que a gente montou nas prefeituras regionais, e hoje já tem 8, né? E eu estou colocando aí recursos de vereador para o ano que vem ter mais 4. São 32, e aos poucos a gente vai chegar em todas elas, né? Qual que é a ideia? Primeiro é levar os serviços municipais para as regiões mais distantes. Essa coisa de parar de que todo mundo tem que vir para o centro. Uma cidade que nem São Paulo precisa ser descentralizada, ter centros regionais, as pessoas circularem menos pela cidade, os serviços serem perto da casa das pessoas, enfim, eu acredito nisso. E aí, o Descomplica tem uma coisa super legal, André, que a gente fez indo adiante do Poupa Tempo, que é o Descomplica Digital. Porque não basta só ter inclusão digital. Se as pessoas não souberem como utilizar isso, né? Eu vejo, por exemplo, a minha mãe, de 81 anos, ela tem uma enorme dificuldade de usar aplicativo, de usar serviço eletrônico. Então, no Descomplica, a gente coloca o cidadão sentado do lado do funcionário e ele vai mostrando passo a passo de como fazer o serviço eletrônico, para que uma próxima vez ele possa fazer sozinho. E vamos estar lá para ajudá-lo se ele não conseguir.
Mas essa ideia, eu acho que tem que ser muito, que é um aculturamento de como usar os serviços eletrônicos. E a ideia é de ser também lado a lado, que é outra coisa. No serviço público, em geral, você tem um guichê, você tem o funcionário de um lado e o cidadão do outro. Em geral, o cidadão está mais baixo do que o funcionário, mostrar que o funcionário tem mais poder. Em geral, tem aquela frase, né? Desacato a funcionário, pena de prisão, tudo errado, tá certo? O que a gente fez? Rompeu com tudo isso, colocou um laptop em que senta o funcionário de um lado, o cidadão do outro, junto com ele, lado a lado, chama atendimento lado a lado, o computador na frente, e o funcionário vai mostrando para o cidadão tudo o que ele está fazendo. Ó, estou procurando uma vaga de emprego, aqui não tem, mas vamos tentar aqui. Aí mostra, ó, aqui está desse jeito, o que você acha? O cidadão olha aquilo e fala, nossa, isso é transparência, ele não está me escondendo nada, ele está mostrando o que dá e o que não dá para fazer. Fazer, Eu exatamente. acredito num serviço público desse tipo, entendeu? Claro. Que é transparente, é aberto, é para todos, entendeu? Então, eu gosto muito dessa ideia, né? Então, é um pouco isso que é o nosso Descomplica e que é um pouco a ideia de simplificar a cidade de São Paulo em todos os níveis, em tudo que for possível, né? Maravilha. E seus feitos como vereador, o que você conseguiu aprovar alguma lei municipal? Sim, já consegui. Eu estou há 6 meses como vereador, cheguei lá em dezembro, teve férias, essas coisas, e depois teve a pandemia. Mas eu estou aprendendo muito como vereador. Na verdade, uma lei que eu consegui aprovar chama Programa Municipal de Linguagem Simples, que é uma inovação, que é uma coisa super legal. Qual que é a ideia do programa? Aliás, Heloísa Fischer, que é do Rio, tá? Ela que trouxe isso para o Brasil e a primeira prefeitura que está implantando uma lei municipal de linguagem simples. O que é a linguagem simples? É aquela ideia da gente parar de falar por siglas, parar de falar termos que não são brasileiros, parar de achar que as pessoas vão entender quando a gente fala uma linguagem rebuscada que a gente vê no Supremo, que a gente vê na Câmara, que a gente vê num monte de lugar. Não dá, as pessoas não entendem. Como é que a gente faz para elas entenderem o que a gente está falando? Linguagem simples. Isso já acontece em outros países, na Colômbia, nos Estados Unidos, em Israel, porque é um programa nacional, e já tem até hoje projeto de lei no Congresso Nacional no Brasil, baseado nessa lei que eu aprovei em São Paulo, que é a ideia de, olha, vamos simplificar também a linguagem, né? Vamos fazer com que todo mundo nos entenda o que a gente está falando. Eu trabalhava na SMIT. Você sabe o que é SMIT? Não. Não. SMIT é Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia. Mas a gente fala desse jeito, entendeu? A gente fala na prefeitura indivíduo arbóreo. Sabe o que é um indivíduo arbóreo? É uma árvore, entendeu? Então, sabe, parar de falar essas coisas para a gente começar a entender o que todo mundo está falando. Faz sentido isso, não faz? No sentido de fazer com que as pessoas, quando você sabe o que o outro está falando, e você vê, a nossa população, grande parte dela é analfabeta funcional. A gente tem mais de 25% de pessoas que não tiveram acesso à educação. Se a gente fala RG em vez de carteira de identidade, facilita a vida para as pessoas, elas estão entendendo o que a gente está falando. Então é isso, é uma linguagem clara, mais transparente. Eu acredito também que isso é importante. Eu consegui aprovar esse projeto de lei, e estou com outros projetos também de transparência, um projeto também de negócio de impacto social para o pessoal que é empreendedor da periferia, vários projetos nessa linha, né, que eu estou lá na Câmara desenvolvendo, sempre com essa pegada, melhorar o atendimento ao cidadão, dar mais transparência para o serviço público, usar a tecnologia para inovar, né? Então, é nessa linha que eu acredito muito, e sempre assim, como é que diminui desigualdades e faz que todo mundo possa ter acesso a bons serviços públicos, né? Maravilha. E você acha que nesse momento, por exemplo, um momento como esse, que a gente está vivendo uma situação bastante surreal em relação à pandemia, você acha que essa proximidade entre o governo e o cidadão, essa possibilidade de transparência e desse exercício de cidadania é mais um conforto para o cidadão, né? Isso deixa a pessoa um pouco menos
exposta, menos vulnerável, quando ela se sente protegida pelo Estado? Eu acho que as pessoas têm que acreditar no Estado. Para elas acreditarem, quanto mais transparência, quanto mais você estiver perto do cidadão, explicando as coisas para ele, mostrando o que dá e o que não dá para fazer, eu acho que é muito importante. É um pouco isso que a gente tem feito na Câmara também. Eu tenho usado, por exemplo, as minhas emendas, que todo vereador tem direito, seja para colocar 1 milhão de emenda para o hospital de campanha do AMB, né, seja para aprovar projetos que liberam recursos da Câmara, 38 milhões para o poder público usar na saúde, na assistência social, seja para, por exemplo, até reduzir salários nossos, para dar exemplo, a gente reduziu em 30%, verba de gabinete também. Ou seja, nesse momento é aquele momento que a gente precisa ajudar quem mais precisa. Então, cestas básicas para todo mundo, kit de higiene para todo mundo, recursos para retomar a economia. Então, tudo que a gente puder auxiliar a economia. E nessa área social, a gente está vivendo um momento muito difícil, né, André, que a gente falou no começo. A gente ainda consegue ficar em casa, mas muita gente precisa sair para trabalhar e precisa para ganhar o pão do dia a dia. Então, como a gente faz para que essas pessoas possam ter o mínimo para passar essa tormenta, esse momento difícil, e ao mesmo tempo a gente incentivando que aos poucos, com cuidado, né, sempre, a economia vá retomando. Então, eu acho que é isso que a gente precisa estar o tempo todo fazendo. É o que eu tento fazer na Câmara o tempo todo e tentando mostrar, olha, a gente está aqui do lado das pessoas, querendo ajudá-las, né? Não atrapalhar, não dificultar, não burocratizar. E eu acho que é um pouco o que a Câmara de São Paulo tem tentado fazer ultimamente, né? Maravilha. Bom, acho que, Daniel, sim, agora eu acho que é a tua vez. É a minha vez. Agora deixo eu te perguntar algumas coisas que eu também tenho muito interesse de saber, um monte de coisa. Eu tenho conversado com muita gente da área cultural, né? A gente fez já uma live com a Laís Bodansky, da SPCine, eu tinha te falado. A gente, quinta, agora eu vou fazer com a minha amiga Marina Persson também, enfim. Mas eu estou querendo muito saber de você quais as principais dificuldades, né, que têm sido enfrentadas aí pela classe artística nesse momento de pandemia, e o que vocês estão conseguindo fazer e o que vocês estão precisando de ajuda nesse momento, porque acho que todo mundo está preocupado com esse dia a dia de vocês também, né? Eu acho que assim, o trabalhador da cultura ele está muito à deriva. A gente já estava um pouco à deriva com a entrada do governo novo. A gente perdeu ali os tetos de Lei Rouanet, os incentivos fiscais, a política de incentivo fiscal, que era muito grande. O mercado de teatro musical em São Paulo era bastante aberto, já se retraiu bastante. Então, a gente já estava vivendo um momento em que a gente estava um pouco à deriva, a gente não estava se sentindo seguro. E com a pandemia, na verdade, essa situação ela se agravou. Eu vou começar, por exemplo, falando muito do Museu Nacional e da Cinemateca. E aí, que é uma certa situação de abandono na qual você não sabe exatamente para onde a gente está indo. A gente teve o exemplo do Museu Nacional em 2018, 17 para 18, que pegou fogo no Rio de Janeiro. E a gente tem um exemplo do que acontece hoje em São Paulo em relação à Cinemateca, que é uma coisa que é de uma urgência enorme e é muito parecido, ou seja, as lições vêm, a gente é que não aprende com elas, ou seja, a gente já perdeu o Museu Nacional para o fogo e agora a gente tem 250 mil cópias em nitrato, que é um material que entra em autocombustão, dentro do prédio da Cinemateca, que é um prédio tombado pelo patrimônio histórico, que já foi do Matadouro, da cidade de São Paulo, do município de São Paulo, sem verba há quase 2 anos, ou seja, a verba de 2019 veio pela metade e a verba de 2020 não veio. Verba essa aprovada pelo governo federal, que não admite uma municipalização da Cinemateca, mas, ao mesmo tempo, não libera o dinheiro que tem previsto para ela. Ou seja, é como se fosse a galinha botando deixa o filho morrer aqui. Né? Então, assim, existe, sim, uma política de desmonte,
o que acontece em relação à Cinemateca hoje, que pode acontecer, a exemplo do Museu Nacional, é sim uma política de abandono, é um reflexo do abandono e também do desmonte, porque você ter o dinheiro em caixa e não repassar e não deixar municipalizar para resolver para quem quer resolver o problema, resolver, isso é realmente uma perversidade enorme e é uma política de desmonte. Eu acho que o teatro e a cultura se miram no espelho e no exemplo da Cinemateca e do Museu Nacional. A gente precisa, sim, de muita coisa. A gente precisa, sim, retomar a discussão sobre a Lei Rouanet. A Lei Rouanet é o único... É a única lei, a única ferramenta que a gente tem de fomento à cultura nesse país. Ela foi demonizada por gente que não conhece os trâmites da lei. Ela precisa de reforma, sim, mas ela não pode ser banida. Ela é realmente o nosso... é o grande veículo, é o grande ferramenta que a gente tem para fomentar a cultura no país. Os editais dos governos estaduais e municipais, nesse momento em que o governo federal não tem compromisso com a atividade cultural, os governos estaduais e municipais têm um papel fundamental junto à classe artística. Isso é notório. A gente vai precisar desse incentivo. E o que eu acho, Daniel, é que existem pequenos focos de resistência. A PTR está fazendo um trabalho muito interessante no Rio de Janeiro, junto ao trabalhador de teatro e da cultura. Existem focos de resistência. Mas a gente precisa de uma política um pouco mais de urgência. A lei sancionada... Como é que vai funcionar a lei de emergência cultural Aldir Blanc? Né? A gente ainda não sabe os trâmites dessa lei. A quem essa lei vai favorecer? Quem são as pessoas? Quem são os empresários da cultura? Porque é importante que as pessoas entendam. Todo trabalhador cultural ele é um empresário. Isso as pessoas não sabem muito. Para a gente poder trabalhar e ser contratado, a gente tem que ser prestador de serviço. Então, se a gente não tiver uma empresa constituída, a gente não consegue ser contratado. Isso para a maioria das grandes produções teatrais. Então, é um trabalho complicado, onde a gente tem deveres de empregado e obrigações de empresário. Você tem... É complicado, porque você tem que responder como se fosse funcionário e você tem que, ao mesmo tempo, ter a responsabilidade do empresário. Sim. Então, de que maneira uma lei de emergência cultural como a Aldir Blanc vai funcionar para ajudar, sim, o trabalhador? Como você disse, a gente tem condições ainda de fazer uma quarentena e de respeitar esse Mas por um isolamento. tempo, né? Por um tempo, não é muito. Mas por um tempo, por exemplo, eu sou artista, eu vivo disso. Eu sei que eu só vou voltar a fazer teatro no ano que vem. Sim. Eu sei que os meus projetos todos que foram... eu tinha um longa para rodar esse ano, que já foi para o ano que vem. E semana passada eu tinha uma minissérie para fazer em maio, que caiu para outubro, e semana passada já me disseram que caiu para janeiro. Nossa. Então, assim, nós vamos voltar a trabalhar efetivamente na área da cultura a partir de 2021. 2020 não vai existir para a gente. É verdade. Isso, assim, primeiro, é muito grave. A gente precisa de uma política para a gente, de uma forma com mais urgência e mais assertiva para ajudar a classe como um todo. E eu acho que a gente também precisa começar a entender que a nossa necessidade de reinvenção tem uma... A gente estava com uma questão muito grande que era, eu falo sempre, a gente tinha uma epidemia antes do Covid, que era a epidemia de ódio político, né? Então, isso eu acho que é mais grave. Eu acho que essa epidemia do Covid, ela veio para dar uma refreada nessa epidemia de ódio, principalmente de alicerces políticos e ideologias políticas. Eu acredito que a gente possa
pegar esse momento tão complicado, tão grave, e criar alguma coisa nova a partir dele. Por exemplo, os veículos que começaram... Esse veículo que a gente está usando agora não é um veículo que veio para acabar. Ele não é uma, digamos, ele não é um paliativo para um momento de quarentena. Isso aqui essa live é um veículo de comunicação. Nós estamos agora falando para 30 pessoas, a gente está conversando para 30 pessoas. Isso é um pequeno veículo de comunicação que ele vai se expandir. Ele veio para ficar. Ele é uma alternativa que vai se expandir. Já tem teatro via internet, já está acontecendo. Algumas casas estão abrindo para filmar uma apresentação de um artista e colocar ao vivo na internet. Olha que legal. Então, o Net Claro já está abrindo, o Petra Gold no Rio já está abrindo. Alguns teatros já estão chamando pequenos espetáculos para serem filmados no teatro, sem plateia. Alguns espetáculos estão fazendo em drive-in. Os drive-ins vão voltar com força total. Aliás, deixa eu te dizer, sexta-feira fui com meu filho no drive-in ali no Memorial da América Latina, ver Apocalipse Sinal, e fazia séculos que eu não ia num drive-in, e foi também. Muito legal. Faz séculos que eu não vejo esse filme que eu amo. Eu também. Eu adoro o Coppola, adoro Apocalipse, Marlon Brando, então, e fui mostrar para o meu filho o filme, né? E foi muito legal, porque a gente estava seguro dentro do carro, aquela coisa, num drive-in, né? Mas eu queria só complementar da Cinemateca, que você sabe, é uma boa notícia, sexta-feira, 10 vereadores, a gente conseguiu, cada um colocou R$50 mil, o Natalini, que é o vereador que está indo à frente disso, R$600 mil para a Cinemateca de emenda de vereadores. Eu coloquei também para que a gente possa, com isso, ajudar a Cinemateca, pelo menos nesse período, manter algumas coisas, porque é isso que você falou, né? É isso que, ao mesmo tempo, você falou bem, André. A gente está num momento difícil e a gente vê uma rede dessas, de solidariedade, em função de algo tão maravilhoso como é a Cinemateca, que é um espaço belíssimo, que tem filmes, conta a história do Brasil e que, de repente, estão deixando isso e aí algumas pessoas se unem e dizem, não vamos deixar, vamos colocar recursos do jeito que puder para a gente ajudar, né? Claro, é isso que eu estou falando. Um espaço cultural que é referência para pesquisa no mundo inteiro, na América Latina inteira, um dos maiores acervos da América Latina, de audiovisual, não pode simplesmente fechar as portas, acabar e deixar virar pó. Funcionando num prédio que é tombado pelo patrimônio histórico, é isso que eu digo. É uma política de um certo descaso que vamos deixando para lá, vamos dando um jeito de deixar para lá até uma coisa grave como o incêndio do Museu Nacional acontecer. E como o professor Eliseu Gabriel explicou, é uma questão de urgência porque é material autoinflamável. Vai lamber o prédio inteiro. Se cortarem a luz, vai lamber o prédio inteiro. Então, quer dizer, é uma situação bastante dramática, é uma situação muito grave e é uma situação que você vê os governantes, você vê que os governantes fazem uma certa vista grossa para isso. É verdade. Mas isso que eu ia te perguntar, porque as pessoas também não entendem esse outro lado, que a cultura também, para a economia, é fundamental. Não é só para a gente ter claro. Sanidade, mas a gente vê o que tinha de musicais que estavam andando, o que a gente estava vendo, por exemplo, São Paulo virar locação de muitos filmes, né, do mundo inteiro. Essas coisas desenvolvem uma cidade, fazem a cidade ficar melhor. Né? Muita gente não vê muitas vezes isso. Você consegue perceber um pouco isso, que tem esse outro lado que nem todo mundo enxerga, que é esse lado, vamos dizer assim, econômico da cultura e que, de fato, também ajuda a fazer muita coisa acontecer, tá certo? Numa cidade. Né? Claro. Por exemplo, São Paulo tem essa característica do consumo de cultura. Na verdade, a minha mudança para São Paulo veio muito em função disso. No Rio de Janeiro é um pouco mais difícil, porque você tem as belezas naturais do Rio, você tem a praia, a cachoeira, você tem vários outros atrativos. Em São Paulo, você tem um outro modus operandi de vida. Você vai a uma exposição, você vai ao cinema, você vai ao teatro, você vai jantar fora, e isso move a economia. Eu dizia que São Paulo é uma cidade que vive para trabalhar, mas ela vive para trabalhar para se autoconsumir. A pessoa trabalha na cidade e ela se autoconsome. Ela sai para jantar, ela vai ao museu,
ela vai ao teatro, ela vai ao cinema, ela vai ao shopping, ela faz compras, ela fomenta a cultura. Para você ter uma ideia, um espetáculo musical, você tem uma folha de pagamento de mais de 200 pessoas. Olha Você que tem, interessante. entendeu? Você tem 200 pessoas trabalhando. Estou falando de técnicos, camareiros, microfonistas, todo aquele staff de gente lá atrás é muita gente. Então, se você tem 3, 4, 5, 6 produções como essas simultaneamente numa cidade, você está fomentando, além da cultura, você está fomentando a economia dessa cidade também. Então, Claro. isso é muito importante. É a gente entender. E outra coisa que eu acho que aconteceu com o advento do musical no Brasil e que com a questão da pandemia a coisa está começando, a ficha das pessoas está começando a cair, é que isso é um trabalho. Isso não é isso não é um hobby, não é uma brincadeira. Não. Não é. Isso é um trabalho. A gente vai trabalhar. Então, o que acontece? Isso precisa ser pago. Claro. E isso é uma coisa que a gente ouve muito. O brasileiro ele não está muito acostumado a consumir a cultura. O brasileiro, a gente já ouviu e eu falo isso de cadeira. O brasileiro gosta de gente famosa, gente que aparece na Uhum. televisão. O brasileiro não gosta de artista. É verdade. Ele gosta de artista que deu certo, que para ele apareceu na televisão, aí deu certo. Entendeu? Então, É isso. o que o cara faz por trás da carreira dele para chegar lá na televisão e aparecer, fazer uma novela, uma minissérie ou fazer um filme, não interessa muito. Interessa se a pessoa tá em voga, se ela está famosa. Então, isso eu acho que a pandemia começou a entender, que as pessoas precisam trabalhar. Que o artista brasileiro que não tem um contrato com a televisão, que não tem um contrato com uma grande empresa, como a televisão, como a Netflix, como a Rede Globo, como qualquer, essa pessoa está à deriva também. Eu sou uma pessoa que eu estou à deriva. Eu estou me Uhum. reinventando aos poucos. Eu estou fazendo uma especialização. Eu entrei na faculdade. Estou usando esse tempo É isso ocioso que eu da ia te pandemia. perguntar. Como é que você, profissionalmente, você está se reinventando? Como, né? De que forma? Bom, artisticamente, assim, eu entrei na faculdade, eu vou fazer uma formação pedagógica, uma espécie de licenciatura, formação pedagógica em artes visuais, que Tá. é um trâmite que eu gosto da minha área, mas porque eu vislumbro mais tarde fazer um mestrado, poder dar aula, sendo licenciado eu posso dar aula, tendo formação pedagógica em teatro e em artes visuais eu posso dar aula. Isso já me prepara para um mestrado, que pode me preparar para um concurso. Então eu abro o meu leque o meu campo de trabalho, né? O meu campo de qualificação para o mercado de trabalho. Então, Uhum. nesse momento de pandemia, eu pensei dessa forma. Eu falei, como é que eu posso me sentir menos... Porque o artista fora do palco, a gente se sente extremamente inútil e vulnerável. A gente deprime e a gente se sente inútil. É um sentimento mesmo de inutilidade. Eu sou uma pessoa muito... eu sou um afortunado, porque eu sempre, desde que eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade profissionalmente, eu nunca parei. Então, Olha. eu estou comemorando 30 ano que vem eu comemoro 30 anos de carreira e eu nunca fiquei nem um ano, só esse, eu fiquei um ano sem trabalhar. Eu sempre teve um espetáculo, teve sempre um espetáculo, uma peça. Então, eu me considero uma pessoa afortunada Uhum. nesse sentido. Só que quando você se vê impedido de realizar seu ofício, você se sente extremamente fragilizado. E eu acho que essa especialização que eu estou fazendo está me motivando muito. Eu tenho um ensaio semanal num projeto que angaria fundos para profissionais liberais durante a quarentena, chamada Coro na Quarentena. Todo sábado às 19 horas eu faço o desenvolvimento de um monólogo que eu estou escrevendo, que fala um Olha. pouco sobre tudo isso que a gente está vivendo. Que Então, eu estou fazendo isso de forma conjunta com as pessoas no Instagram, por exemplo. Eu faço meu ensaio no Coro na Quarentena e depois eu entro numa live para que as pessoas que assistiram o ensaio comentem o que elas acharam. E aí eu vou Olha que mudando. legal. E aí eu vou mudando de acordo com o que as pessoas estão me falando, me dando feedbacks. Eu falo, olha, são histórias minhas que eu escrevo
baseado num autor que eu gosto. Na minha cabeça está tudo muito claro, mas eu preciso saber se para vocês que estão aí assistindo está claro. Então, Sim. assim, eu estou trocando mais, isso está me ajudando muito. Trocar com as pessoas tem me ajudado muito. Então, assim, me manter focado para saber o que eu vou apresentar. Então, a partir nesse momento, o que eu tenho é esse ensaio todo sábado às 19 horas, Sei. que eu estou Tá executando. no Instagram isso. Tá no meu Instagram ou no Instagram Que legal. coro.naquarentena, Que legal. que é o Instagram do projeto. É um projeto que justamente é um projeto emergencial que é uma espécie de vaquinha virtual que a gente faz para ajudar uma instituição. Esse mês de julho vai ser o Julho Negro, que é uma instituição lá do Rio de Janeiro. Então, semanalmente ou mensalmente, a gente se associa a uma ONG ou a uma instituição para levantar fundos para essa instituição durante a pandemia. E são vários profissionais envolvidos. Que E legal. isso é bacana. Você tem desde a minha irmã, que é farmacêutica industrial, eu que sou ator, então ela fala sobre cuidados em relação ao vírus, ela fala sobre o genoma do vírus, ela fala sobre as questões que ela sabe, e eu estou fazendo a minha sala virtual de ensaio. Essas atividades paralelas me mantêm bastante... É o que consegue me equilibrar no momento que eu não consigo trabalhar. E a coisa de retomar o estudo, a atividade intelectual, isso também me ajuda bastante. Agora, o que eu quero, na verdade, é voltar ao teatro. Então, na verdade, eu estou fazendo tudo isso para que, quando haja a abertura, eu já tenha alguns produtos prontos para eu voltar ao meu ofício. Mesmo porque eu vou precisar trabalhar o dobro ou o triplo para poder refazer o buraco econômico, né? Que a gente vai viver. Agora, e você, como é que você vê, André, a situação do cenário da cultura do país, do pós-Covid, né? Se você é pessimista ou otimista, mas queria também do pós-Bolsonaro, porque esse governo federal uma hora acaba, né? Claro. E aí a gente espera que, apesar desse buraco na cultura, em outras áreas, meio ambiente, a gente precisa ter uma proposta, um planejamento de retomada das coisas, e aí eu acho que não vai ser fácil, porque a gente evoluiu aí alguns anos, nos últimos 1 ano e meio, tá certo? É verdade. A gente vai ter muito trabalho pela frente para retomar, para voltar ao que estava antes, né? Eu acho assim, em relação... Eu não sou muito... Eu sou positivo, mas eu não sou muito otimista a curto prazo. Eu acho assim, nos tempos de guerra, se a gente voltar historicamente, né, eu acho que, em relação à produção artística, eu não tenho dúvida de que vai sair muita coisa muito bacana. Nisso eu sou otimista, porque é justamente nesses tempos mais difíceis que a gente se reinventa e a criatividade vem à tona. E a gente... É verdade. É só a gente ver a nossa produção musical durante a ditadura, né? Chico Buarque, Caetano Veloso, Geraldo Vandré. Como aquilo fomentou, como aqueles anos de chumbo fomentaram grandes efeitos artísticos, né? Grandes obras artísticas. Então, eu acho que do ponto de vista artístico, a gente só vai ganhar. Nisso eu sou extremamente positivo, extremamente otimista. Mas aí é que tá. A gente também vai ter que se aliar com pessoas como você, que têm um compromisso em simplificar a vida das pessoas, em desburocratizar esses trâmites para acabar com os trâmites de corrupção. Não dá, a gente vai precisar rever a Lei Rouanet para que as pessoas não possam desviar dinheiro público através de nota fria. Vai ter que... Porque isso acontece. Então, assim, não dá para dizer que é todo mundo, não dá para generalizar, mas isso acontece. Se não acontecesse, as pessoas não teriam atacado tanto a Lei Rouanet. Agora, tem que haver um comedimento. As pessoas precisam ter um pouco mais de comedimento nessa hora, porque não pode ser demonizado. Precisa ser revisto, precisa ser reformulado, né? Mas não pode ser demonizado e simplesmente descartado, como é o que está acontecendo. A gente parece que conseguiu um aumento do teto da Lei Rouanet para acho que 10 milhões. Mas mesmo assim, sem ministério, sem secretaria operante,
a gente não sabe qual é o futuro, né, da Sim. produção cultural no país. Eu acho que no momento, primeiro assim, no momento a gente vencer esse momento de pandemia e saber o que vai restar disso tudo. Se a gente vai abrir as casas com 50% da lotação, eu não sei se isso é viável para os donos das casas, porque eu não sei se as casas se pagam, não é? Que dá para fazer alguma coisa virtual ou não, né? Exatamente. Eu acho que a questão virtual ela vai se expandir, sim, enquanto não houver um tratamento, uma vacina, alguma coisa eficaz. A questão das lives e do teatro via internet, ela vai se intensificar. Acredito, sim, nisso. E acredito que, a partir do momento que o governo federal se posicionar de uma forma um pouco mais assertiva sobre o que pode ser produzido, de que forma vamos voltar a produzir, que é o que precisa ser feito e ainda não foi, a gente vai ter uma luz no fim do túnel. Agora, no momento em que esse governo federal sair, aí essa luz se aumenta. Porque aí, Sim. se a gente conseguir pelo menos um outro governo que seja um pouco mais compromissado com a educação, com a história do país, com a verdadeira história do país, com a educação e com a cultura, aí a gente pode chegar junto. Eu acho que uma coisa vai preparar a outra. Primeiro, a gente vai ter que se unir bastante para poder vencer a pandemia, e aí a gente vai ter uma união suficiente para poder vencer os estragos que esse governo deixou. Sim. Eu só queria te falar que na área pública, uma das coisas mais difíceis que a gente tem, André, é mudar a cabeça das pessoas, é aculturar as pessoas em fazer com que elas entendam que a regra é para todos, que se a regra não é boa, tem que mudar a regra, não adianta dar jeitinho. Então, eu falo que tem que mudar a cabeça tanto do funcionário público quanto do cidadão. Exato. E na área da cultura, como é que você vê isso também? Porque é difícil mudar a cabeça das pessoas. Mais do que ter bons governantes, mais do que você melhorar os serviços, como é que muda a cabeça das pessoas, né? Isso não é da noite para o dia, né? Não é. É que a gente vive muito. As pessoas vão lá para fora, vão para os Estados Unidos e pagam $150 no ingresso da Broadway. E aí, se você cobra R$ 60 o ingresso aqui, a pessoa acha caro. Não, R$ 60 é muito caro. Entendeu? E vão para lá e não jogam lixo no chão, não param em cima da faixa, não fazem as coisas erradas. E aqui fazem as coisas erradas. Lá funciona, então a gente vai seguir a regra. Aqui não funciona, a gente faz qualquer coisa. É isso que a gente... Mudar a cabeça das pessoas é realmente o mais difícil. Agora, em relação à cultura, isso é uma coisa que eu acho que está começando a mudar. As pessoas começarem a entender que isso é um trabalho que precisa ser remunerado, porque é assim, lei da meia entrada. Lei da meia entrada não posso te dizer, é uma faca de dois gumes para a gente. Porque ninguém vai ser louco de, num país como o Brasil, dizer que não precisa aumentar, fomentar o acesso das pessoas, e dos estudantes e dos idosos à cultura. Não é isso. A questão é que não pode ser caridade com bolso alheio. Sim. Porque, na verdade, o produtor... Aí eu me coloco no lugar dos produtores, das pessoas que me contratam. Porque o produtor tem todas as responsabilidades. Se você me obriga a cobrar 50% do valor do meu ingresso, você tem que me repassar. Como ação social, você tem que me repassar algum valor desse ingresso. A menos que eu vá ao dentista e pague 50%. Eu, como sou artista e produtor, eu vou ao dentista e eu pago 50% da consulta. Não. Eu vou ao médico, eu pago 50%. As compras do supermercado, eu pago 50% da compra. Não. Por que o cidadão, quando vai ver o meu trabalho, ele paga 50% do valor? Lógico. Você tem toda a razão. Chama caridade com bolso alheio. Sim. Agora, eu vou demonizar a lei da meia entrada? Não. Não, a lei da meia entrada conseguir os recursos para isso. Mas ela também precisa ser revista. Não é assim. Entendeu? Ela precisa, tem que ter a associação de produtores, ela precisa, junto com o governo, chegar num consenso para que essa lei seja aplicada de uma forma um pouco mais assertiva, porque a lei também ela precisa favorecer a nossa economia. Então ela precisa ser tem que ter um equilíbrio.
Tem que ter um Perfeito. equilíbrio nisso. É isso, é você fazer caridade, além da minha entrada, é fazer caridade com o bolso alheio. Porém, ela é necessária e precisa ser revista, né? Eu concordo com você, eu também sou favorável à Lei Rouanet, enfim. E eu espero que a gente saia, aliás, é oportunidade da gente aprender com tudo isso que está acontecendo para melhorar, né, André? Espero É, que isso aconteça, né? eu acho que assim, tirar uma coisa positiva de uma situação muito grave e muito difícil que todo mundo está vivendo e está vivendo junto. Se tem como você falou, em relação ao atendimento que tem que ser igual para todo mundo, esse vírus está igualando todo mundo, está mostrando, olha só, gente, é todo mundo igual. É todo mundo igual, mas a gente precisa se unir nesse momento. Tem gente que precisa mais, tem gente que está precisando menos. Se a gente conseguisse dosar para ajudar quem precisa mais nesse momento, quem sabe a gente não consegue. Daqui a pouco eu vou ser ajudado, você vai ser ajudado. Todo mundo se ajuda, né? Eu acho que Concordo com você. viver em sociedade é difícil, mas é isso. É a gente conseguir. É... Por exemplo, eu sempre falo assim: que coisa estranha que a nossa sociedade civil ela não consegue se organizar de forma básica em torno de três. Bom, três. Uhum. Vai ser, digamos, seja saneamento, saúde, educação. Três. Só É, três. é, E a gente, como sociedade civil, não consegue se organizar em torno de três pontos cruciais para a gente é. exigir dos nossos governantes. A gente nunca conseguiu fazer isso. Eu concordo. Eu acho que uma coisa é a gente pensar sempre no coletivo, né, André? Eu acho que uma das Exato, coisas que a gente precisa viver em sociedade é pensar junto, é pensar que não adianta eu me dar bem e o outro se dar mal. Então, como a gente faz para que todo mundo se dê bem? Eu posso me dar bem um pouco menos para que o outro se dê bem também, tá certo? exato, exato. Eu acho que é um pouco é um reflexo do farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então a gente um país que só viveu em caristia, quanto pior o outro tiver, melhor eu tô. Porque o que a gente conhece é a caristia, né? O que a gente conhece é o não ter. É, E quando a gente tem as coisas, a gente consegue falar, não, peraí, se eu ganhar um pouco menos aqui e isso for melhor para ele, não tem problema. A gente é, vai, né? é isso, Se é a gente, isso. se a gente for fazendo bem coletivo, isso vai voltar, de alguma forma, isso vai voltar para você. Exatamente. Eu acredito muito nisso. E acredito que é esse trabalho em conjunto que faz a gente sair disso e não ter essa coisa, não, eu sou contra, eu sou essa coisa tão radical também que, olha, eu quero matar o outro, eu quero que o outro, né, que as redes sociais têm trazido, a gente precisava um pouco mais de bom senso, de bom É, consenso, de chegar em boas soluções, que seja pensando todo, que sejam políticas públicas de médio e longo prazo, não seja só imediatas, essa coisa que algumas vezes eu olho e falo, nossa, eu vejo outros países fazendo isso, eu espero que a gente consiga que a gente chegar consiga nisso. um dia, que a gente chegue É, lá, a gente que a chegue gente lá. e se aproveite o que foi feito de bom de um governo anterior e se Sim, adapte para o outro. É isso. isso. Isso é um governo que está pensando em relação ao povo, não com o próprio bolso. Exatamente, exatamente. Mas olha, André, é um prazer estar aqui com você. Foi, acho que muito legal. A gente já está aqui, acho que uma hora aí Uma hora, conversando. estamos fazendo agora uma hora. Eu te Uma agradeço hora o e convite e fico à sua disposição para divulgar exatamente o trabalho que você estiver fazendo e a gente, daqui a um mês, daqui a 15 dias, a gente marca um outro papo e a gente vai conversando. E conta comigo na Câmara, a gente está também tentando aprovar alguns projetos de incentivo à cultura, não só essa questão da Cinemateca, tem vários projetos, o que eu puder ajudar, vou ajudar, porque para nós, assim, cultura é fundamental. Para mim, especialmente, eu não falei aqui, minha mãe, né, É verdade. trabalhou no teatro, produtora de teatro, então eu lembro bem dos bastidores do teatro e é maravilhoso, André. Vocês fazem um trabalho que assim faz assim, eu só bato palmas porque eu gosto muito de ver os atores e atrizes trabalhando, isso é genial. E não só iluministas e cinegrafistas, os É, cenógrafos, os diretores, todo mundo, tá certo? é que a gente falou, é uma arte do coletivo, né? É uma coisa que a gente faz sempre junto. E eu quero te parabenizar, te agradecer também pelo espaço, pelo convite.
que é muito bom, como a Fernanda falou, ter um político que a gente possa confiar, tem uma Conta pessoa que está do comigo. lado dos trabalhadores da cultura, que tem esse interesse em promover a cultura no país e facilitar a vida do cidadão. Então, pela tua iniciativa, parabéns e obrigado pelo teu convite. Imagina, obrigado você, André. Um forte abraço Para e você vamos nos também. ver assim que der pessoalmente, quando a É gente sair dessa verdade, loucura, assim que né? for possível. Tá bom. Um Obrigado abraço mais uma grande. vez. Um Tchau, abraço. Tchau, tchau, tchau. gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Então, meus amores, and the future. Agora eu vou ver aqui vocês aqui. Ah, tem gente que me mandou. Muito bom. Boa noite, Reinaldo Madureira, Carol Leite. Gente, esse foi o Daniel Annenberg, vereador pelo PSDB, formado em Ciências Sociais pela USP. É um cara super bacana que está lutando pela cultura do nosso país, na Câmara aqui de São Paulo. E a gente conversou hoje sobre os efeitos da pandemia sobre a cultura brasileira e o que a gente está fazendo para resolver isso aí. Mais perguntas? Quem é que está aqui? Eu quero agradecer a presença de vocês todos. Joe Becking, Daniel já saiu, Aragão está aqui, Tom Bian, Nina, Selma Barreto, Keila Prazeres, Liana, Keila Silva, Anitta, Rodrigo Avelino, Camila Pessoa, Ana Luísa Aguiar, Fernando, Eliana Alencar, Zé Eduardo Ávila, Marina Corcóvia, Ricardo Abel, Eneida Barbosa, Reinaldo Madureira, Luiz Delfino e Valdirene Santos. Todo mundo está aqui. Gente, essa foi a live debatendo cultura na pandemia com o vereador Daniel Annenberg. Daniel, obrigado pela sua presença, pelo teu convite. Até a próxima. Obrigado a todos vocês que ficaram aqui me assistindo até agora. Boa semana a todos. Beijo.